Natal. Natal chegando, minha gente. Natal já bateu na porta da sua casa? Pois é, na minha já bateu. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao A Vida Continua. Estamos fazendo aqui o nosso programa A Vida Continua, especial de Natal, podemos dizer, porque é Natal, Natal é especial. Vocês vão dizer, mas Rubens, nós estamos em novembro, mas o aquecimento para o Natal, eu acredito que seja ainda melhor do que o próprio Natal. Por quê? Porque nesse período nós começamos a nos preparar para o Natal. Isso significa que a gente começa a pensar no que vamos fazer, naquela festinha na empresa, naquele enfeite que nós colocamos na janela, aquelas luzes que aparecem na cidade, enfeitando as árvores. As lojas começam a se enfeitar também. Você vai dizer, mas você está misturando comércio com Natal. Mas não tem como. Não tem como separar. A cultura do Natal e a cultura do Papai Noel se fundem. E nós vamos reclamar com quem? Ah, você foi criança, eu também fui. A gente quer o Natal, muito bem, mas quer Papai Noel. Não é ou não é? Está no nosso imaginário, está na nossa cultura. As crianças estão esperando um presente. É uma cultura, começou na Europa com São Nicolau, você vai ver, você pode pesquisar. Chegou na América do Norte, os americanos deram aquela adaptação deles, criaram a figura de Santa Claus, que vem do Polo Norte, puxando um trenó, dirigindo um trenó e vem e entra pela chaminé das casas. Ora, você... Fiz até matérias sobre isso. Bom, o que importa agora, e o que eu quero dizer para vocês, é que no meio de tantas culturas e no meio de tantos valores, o que se sabe é que na tradição cristã, Jesus nasceu. É tradição ou é história? É história. É história. Ninguém vai negar, são fatos que estão na história. E aí nós vamos perguntar, mas quando Jesus nasceu? E aí eu estou entrando no tema de hoje. Estamos entrando no tema de quando foi que Jesus nasceu. E trouxe também uns slides aqui para a gente começar a conversar. Natal, nosso encontro com Jesus. Para começar, já identificaram, né? Já identificaram, com certeza. Essa música, Noite Feliz ou Noite Silenciosa, ou Noite Calma, ela foi composta lá 200 anos atrás, 1818, na Áustria, numa vilazinha, a vila de Oberndorf, na Áustria, ao pé dos montes nevados dos Alpes. É uma história bonita, está na internet. Eu só vou contar o sabor da minha emoção. E pelas traduções que eu fiz, porque nem tudo está traduzido, a minha irmã Sônia até me ajudou um pouquinho no inglês, nós fomos descobrindo que o que se diz por aí é verdade. Essa música tem um quê de espiritual nela. Tem. Ela é
Sol, lá, sol, mi. É tão simples e, ao mesmo tempo, tão singela que nos faz lembrar da manjedoura. É a estrebaria humilde em que Jesus nasceu. Não é verdade? Uma coisa singela, simples, ao mesmo tempo elevada. Então, vocês estão vendo, ao contar essa história, eu também estarei mergulhando na história do Natal. A história de Noite Feliz é curiosa a história, porque o autor da letra, o padre Joseph Moore, ele havia saído para atender uma parturiente, uma cabaninha humilde no pé da montanha, era noite fria, um inverno rigoroso na Europa de 1816. Dizem que foi o ano que não teve verão. E o padre Moore caminhou na neve, chegou até a cabana e viu a criança que tinha nascido, deu a sua bênção àquela criança, abençoou os pais daquela criança e retornou à sua vila, Oberndorf, próxima a Salzburg, cidade também da Áustria, cidade natal de Mozart, né? Wolfgang Amadeus Mozart. E o padre viu naquela noite, já era quase meia-noite quando ele voltou, ele viu aquele céu lindo, aquela lua enorme, ouviu o murmurar das águas, né, num ribeirãozinho. Ele falou, mas que noite. E lembrou que ele tinha visto uma criança agora no berço, tão singela, recém-nascida. Ele começou a preparar a sua missa para o Natal, era a véspera de Natal. Mas quando ele chegou lá para tocar e oficiar a missa, o teclado não tocou. Teclado, meu Deus, como é que nós vamos fazer aqui a missa? O coral de crianças vai cantar. E o maestro que vinha tocar o teclado, o órgão, o senhor Franz Gruber, que era um colega lá na abadia, também amigo do padre Moore, falou, olha, nós vamos ter que dar um jeito aí, porque esse teclado não vai funcionar, não. Falou, mas como que nós vamos fazer? Falou, vamos usar o violão. Mas o que nós vamos tocar? Aí o padre Joseph Moore mostrou para ele, olha, tem esse poema aqui, vê se você consegue musicá-lo. O padre Moore, que era um músico, pegou o violão, porque o teclado não funcionava, e tentou. Ah, a letra é bonita. Still night, holy night. Em alemão, hein? All is calm, all is bright. O padre falou, tá bonito, continue. E saiu a melodia de Noite Feliz, ou Still Night, Noite Silenciosa, ou Silent Night, no inglês. E eles falaram, bem, vamos tocar, então, essa música com o nosso coral. Chama as crianças, vamos ensaiar. Foi assim. Eles conseguiram ensaiar e apresentar essa música na missa do Galo de 1818. A música foi aprendida logo e o coral cantou lindamente e tal. E o técnico que vinha arrumar o teclado, o artesão, né? Porque era um homem que arrumava de tudo, inclusive órgãos de igreja. Ele apareceu só no verão seguinte. Chegou lá com as ferramentas e abre aqui chaves, pedais, mexe no teclado. Agora tá bom. Olhou em cima do
órgão tinha lá uma partitura, meio rabiscada, aquelas pautas, né, de música, os pentagramas. E ele viu aquelas notinhas lá, e para testar o órgão, ele começou. Ele falou, engraçado, que música é essa? De quem é? Não viu. Nome de quem? Não sei. Gostou, levou. Levou e começou. Ele também era um religioso, ele também ia às missas, ele começou a ensinar as crianças das vilas. Olha, essa música aqui, vamos lá. Noite feliz, still night, always come. E as crianças aprendendo, a música foi chegando a Salzburgo, lá na abadia de São Petersburgo, aquela que está no filme A Noviça Rebelde. Inclusive, é lá mesmo. E eles tocaram ali, e os corais cantando. E chegou a Viena, chegou a Londres, chegou a Paris, alcançou a Europa inteira. E quando foi tocada na Prússia, o rei da Prússia falou, mas autor desconhecido, quem é o autor? Aí começou-se a busca, saber quem era o autor. Nossa, eles andaram um tempão atrás, até que alguém disse, não, isso aí me lembra Haydn, é coisa de austríaco, foram para a Áustria. Anda lá pelas vilas, não, mas parece que isso aí começou lá na igreja lá de São Nicolau, em Oberdorf, na região de Salzburgo. Chegaram lá e encontraram, não, esse aí é o filho do músico, do maestro Franz Gruber. Aí esse menino falou, eu sou meu pai que compôs essa música. Ué. Dizem que o passarinho também cantava. Até o passarinho fazia as notas do Natal. Ele fazia. Um passarinho fazia. Bem, se isso é lenda, ou se é lenda, se é mentira ou não, não sei. Mas eu já vi um papagaio cantar o hino nacional lá em Jerusalém, quando eu estava visitando a Terra Santa. Aliás, é disso que nós vamos falar hoje também. Vamos continuar, então, com a nossa conversa de Natal, mas agora nós vamos entrar diretamente no tema que nos interessa. Onde nasceu Jesus? Nasceu Jesus onde? Foi na Palestina? Foi lá em Belém, onde nós visitamos, tem lá uma gruta de pastores, tem lá uma igreja da Natividade, administrada por várias religiões, e tem lá um local onde seria a gruta, a manjedoura de Jesus. Eu confesso que estive lá e não senti nada ali, mas na montanha onde estavam os pastores, e ainda há pastores, há ovelhas, há grutas. E quando o nosso guia disse, olha, foi numa dessas grutas que Maria amamentou o menino, já depois de sair dali da estrebaria. Aquele local mexeu comigo, né? Mexeu com as minhas emoções. Então é assim, a gente encontra Jesus, não é aqui, lá, é dentro. E vejam só o que aconteceu. Eu vou mostrar aqui para vocês uma cena aqui da manjedoura, né? Porque isso é bom. E isso nos ajuda a contar a história melhor.
Muito bem. Voltando então, falando de Natal, nosso encontro com Jesus, eu vou entrar aqui nesse texto que eu preparei para vocês sobre o nascimento de Jesus. Primeiramente, eu quero dizer que eu estou aqui me apoiando neste livro aqui, Em Torno do Mestre, de Pedro Camargo Vinícius, é o nome que ele adotou. Paulo, perguntemos ao apóstolo dos gentios, quando teria nascido Jesus para ele? Ele com certeza dirá, foi na estrada de Damasco. Sim, foi bem ali. Quando eu, então, intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante já não era eu quem vivia, mas era ele, o Cristo, que vivia em mim. Opa! Curioso. Eu mostrei aqui também uma caravela aqui, uma nau, porque a gente fala em Paulo, a gente lembra das suas viagens, né? Pelo mar Egeu, pela costa mediterrânea. Ele visitou quantas igrejas, as eclésias que estavam nascendo em torno da doutrina, da mensagem cristã. E Paulo, vocês sabem que ele, depois dessa mudança, Senhor, o que queres que eu faça? Entra na cidade. Ele ouviu, seguiu. Já estava sério. Encontra Ananias. Ananias o cura. Ele passa um tempo se preparando e volta, então, como Paulo, apóstolo. Já não é mais Saulo. É Paulo. É Paulo. Então, essa é a primeira opinião que nós temos aqui, o primeiro depoimento. Agora vamos ouvir Madalena, outro importante nome do Evangelho. Madalena, quando nasceu Jesus? E ela dirá, Jesus nasceu em Betânia. Não é em Belém nem em Jerusalém, é Betânia. Certa vez, quando a sua voz ungida de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então jamais sonhara. Maria tornou-se um dos grandes símbolos de conversão, de renovação e devotamento a Jesus. Madalena, caberia dizer também, confunde-se a Madalena muitas vezes com a mulher adúltera, naquele momento em que os judeus, fariseus, estão com pedras na mão, prontos para apedrejar aquela mulher, mas Jesus está por ali, eles perguntam, aí mestre, o que você disse? Essa mulher foi pega em adultério. Então, e Jesus diz, quem entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Mas essa não é Madalena. Madalena é aquela que, uma vez na casa de Simão, um rico fariseu, em Naim, Jesus havia sido convidado para um jantar, e ela soube que ele estava lá, foi até lá. Driblou a segurança e entrou naquela sala do jantar e se jogou aos pés do mestre. Chorando, beijou-lhe os pés, ungiu-os com um perfume caro. Eu não sei de que substância que ela trazia aqui, na cintura, num alabastro, quebrou aquilo, despejou aquele perfume e ungiu os pés do mestre. Enxugou-os com os seus próprios cabelos. Senhor, quero te acompanhar, quero estar contigo. Ele falou, não por agora, mas haverá um dia que eu vou precisar de você. Essa é a história de Madalena, muito bonita.
Divaldo Franco faz palestra muito bonita sobre Madalena. Nós sabemos que depois do Calvário, ela será a primeira mulher a ver Jesus ressurrecto, e ela não é aceita no grupo dos apóstolos. Não é. E ela não se importa com isso. Ela vai cuidar dos leprosos e vai falar de Jesus para eles. Até que um dia ela também está com as manchas da lepra, né? E quando ela já se encontra muito doente, ela ainda quer ver Maria. E vai até Maria, lá na ilha de Éfeso, hoje Turquia, né? Onde ela se encontra na companhia de João. Chega até lá e lá ela desencarna, encerra seus dias na terra, no colo de Maria. Contam as tradições que Jesus estaria ali, esteve ali naquele momento para conduzi-la consigo para as moradas superiores da vida. Simão Pedro, onde nasceu Jesus para você? Quando? Pedro vai dizer, foi naquela madrugada, né? No Paço de Pilatos, que era, na verdade, a casa de Herodes, né? Em Jerusalém, mas naqueles dias de Páscoa, Pilatos tinha ido para lá, porque o governador, nessas festas, sempre se dirigia à capital, porque poderia haver problemas, revoluções, motins, e de fato o povo estava um pouco amotinado e pedia a liberdade de Barrabás. Então, para Pedro, aquela noite foi terrível, porque Jesus havia dito: Tu me amas, Pedro? Sim. Senhor, eu te amo. Mas tu me negarás. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu vejo que alguns filmes, algumas histórias, aparece o galo cantando 3 vezes. Mas, na verdade, antes que o galo cante, antes que o dia amanheça, tu me negarás 3 vezes. Mas deixa assim, né? Ele viu Jesus crucificado, ele vai organizar o seu grupo de novo lá na Casa do Caminho e vai começar uma luta na qual agora ele está preparado. Tanto que ele vai dar a vida por nós, também numa cruz. Porém, ele pedirá: não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Virem, ao contrário, e ele foi crucificado de cabeça para baixo. E agora, falamos de Pedro. Seguindo ainda o artigo, o texto, a crônica de Vinícius, no livro Em Torno do Mestre. Vamos convidar agora João, evangelista. João, quando nasceu Jesus? Ele dirá: ora, ora. Jesus nasceu para mim no dia em que meu entendimento iluminou-se, né? Iluminado para a sua divina graça, me fez compreender que Deus é amor. Por isso que João disse: Deus é amor. João é o mais longevo dos apóstolos. Ele era jovenzinho, com a morte de Jesus, Jesus disse: João, eis aí a tua mãe. E voltando-se para a mãe, Maria disse: mulher, este é teu filho. Veja, no campo sanguíneo, do círculo da parentela corporal, ele falou: é isso. Ela é tua mãe, você é filho dela, cuide dela. E é isso que João faz até os seus 90 e tantos anos, quando ele vai escrever o último
livro do Novo Testamento, o Apocalipse. E agora? Quem que nós vamos chamar à baila? Zaqueu, o publicano. A história de Zaqueu, todo mundo conhece, né? Ficou muito popular com a música aí. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, cura todas as feridas. Realmente, Zaqueu, o publicano, teve um dia dele também, um dia especial. Quando Jesus visitou Jericó, onde está lá o Monte das Tentações, cidade mais antiga do mundo, logo à entrada, tá vendo a árvore ali? Eu fui a Jericó na minha excursão, nos Passos do Mestre, e fomos lá fotografar a tal árvore de Zaqueu. Mas será essa? O guia falou, é uma árvore hermafrodita que ela se reproduz e ela vai... Bom, se é essa árvore, eu não sei. Mas tá aí a tal árvore de Zaqueu. Ele era de baixa estatura e aquela multidão acompanhando Jesus. Ele falou, eu vou subir aqui. Num sicômoro, seria uma figueira, né? Subiu e quando Jesus se aproximou, Jesus olhou para ele e disse, Zaqueu, desce. Importa que hoje eu me hospede em tua casa. Nossa, Zaqueu quase caiu da árvore, né? E ele diz, então, nesse dia, eu já estava contente só por vê-lo, mas ele me chamou e disse que ia ficar na minha casa. Naquele dia, a salvação entrou na minha casa. Então, Natal para Zaqueu, aí está aí. Foi esse dia. É bonito o texto do Vinícius. Muita gente tem usado esse texto para falar de Jesus, e é muito justo. Tomé, o incrédulo. Tomé é aquele que Jesus já crucificado, morto, aparece a Madalena, mas depois aparece aos apóstolos também, por 2 vezes, lá na casa do caminho. É isso mesmo. Era o local onde os apóstolos se reuniam. E os apóstolos contaram para Tomé, Tomé falou, não acredito. Ele esteve aqui? Tomé, você precisa ver. Andou entre nós, falou conosco. E Jesus volta a aparecer. A segunda aparição de Jesus ali para os apóstolos. E Tomé, o incrédulo, quer ver as marcas no corpo de Jesus. Como Jesus se materializou ali, ele se apresentou tal como havia perecido na cruz. Claro que era um corpo fluídico agora, que Jesus não ia ficar andando com aquelas feridas, não mais, para quê? Mas para atender a incredulidade de Tomé, ele falou, toca, Tomé, tá vendo? Aqui, ó, onde os cravos me perfuraram as mãos, veja, aonde a espada me tocou. E Tomé falou, Então, Tomé, agora credes, não é? Bem-aventurados sois por credes, mas bem mais aventurados são aqueles que não viram e creram. Mas para Tomé, esse foi o Natal. E agora? Vamos perguntar para esse cidadão aqui. Dimas, o bom ladrão. Como se sabe, Jesus foi crucificado entre 2 salteadores, porque Roma tinha essa norma, essa lei. Roma não apedrejava, isso era costume judeu. Roma crucificava, colocava no alto daquele morro, que era chamado de Morro da Caveira, ou Gólgota. E naquele dia, como se costuma dar o salvo-conduto, o indulto de Natal,
Naquela época também. Ou soltava um e crucificava outro. Barrabás foi solto por Pilatos. Mas Dimas e Giestas, 2 homens que estavam condenados lá por roubo, outros crimes, eles também foram crucificados. É curioso que a gente vê a morte desses 2 e ignora, né? Não são justos. Tinha que morrer mesmo. Aliás, o que se diz hoje é bandido bom é bandido morto. Não há nenhuma comiseração com os criminosos. Né? O homem que jogou bombas lá na Praça dos Três Poderes, jogou bombas contra a Estátua da Justiça, em frente ao tribunal, e depois, querendo explodir mais, eu não sei se ele esperava um efeito mais danoso das bombas, mas é a última bomba que ele detonou. Só ele pereceu. É um suicídio. A gente está vendo a história dele, ele é o nome mais falado na mídia nas últimas 24 horas. O Vanderlei. E a gente fala, pobrezinho. Cego por esses discursos que ele tem ouvido aí, ideologias, e políticos que trabalharam bem a cabeça dele. E ele já com alguma fragilidade, ele deve ser muito frágil, psiquicamente. Carregou um ódio dentro de si. Dizem que agiu como um lobo solitário, mas qual a diferença de agir sozinho ou agir numa turba enlouquecida, como foi o 8 de janeiro? A loucura coletiva faz o que se faz também individualmente. Com a diferença que agora ele puniu-se ao mesmo tempo, tirando a própria vida. Será um Marte? Sim, não deixa de ser Marte. Marte da insensatez, porque a morte dele, quiçá, seja aproveitada para uma coisa boa, para que os políticos se sentem a uma mesa do diálogo civilizado e ponham suas diferenças para lá, acabem com esses extremismos. Eu estou vendo que esse extremismo ainda não acabou. As fake news ainda estão aí. Eu tenho parentes meus que cortaram relações comigo por diferenças políticas. Isso é muito triste. Mas a história de Dimas é o seguinte. Dimas está ali, olha, vê Jesus ali, arfando o peito, a asfixia, a sede. Tenho sede e lhe dão vinagre. Depois alguém ainda o espeta as costelas para saber se já está morto. Este Dimas vira-se para Jesus e diz, Senhor, nesse momento ele creu. E ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino de amor, teu céu, o paraíso. Jesus observa, lança-lhe um olhar compassivo, né? É o que está escrito aí. E de ternura, e faz ele entender que sim, que naquela mesma tarde estaríamos juntos no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Leia-se onde se diz paraíso, o mundo espiritual, o reino, para o qual todos nós vamos após a morte. Mas esse daí foi de uma maneira diferente que o outro. O Giestas também morreu, também foi para o mundo espiritual, mas ainda não tinha se transformado. Tanto é que ele falou, se você é rei mesmo, salve a todos nós. Ou seja, salva-te a ti e, por tabela, salve a mim também.
Não tem um aí pedindo anistia para os outros, mas na verdade é para ele. Gestas também pensou assim, espertalhão, salva-te a ti, e também a nós que estamos aqui. Esse era um oportunista. Agora, Dimas, não. Falou, você não vê? Esse é um justo. Nós cometemos crimes e devemos pagar por eles, mas esse homem não. Foi nesse momento que Jesus observou a mudança de sentimento, de postura em Dimas, e por isso, ainda hoje estarás comigo. Ou seja, serás acolhido, diferentemente de como ocorrerá com Gestas. Tá aí, minha gente, por hoje é isso. Por hoje é isso. Na próxima live a gente continua falando do Natal. Mas já vou dando aqui o meu Feliz Natal para vocês. E vamos cantar a música mais conhecida no mundo de Natal. Noite feliz. Noite feliz. Oh, Senhor, Deus de amor, pobrezinho nascer em Belém. Eis na lâmpada Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. É isso aí, meus amigos. Até a próxima, se Deus quiser, com mais um programa A Vida Continua. Eu espero você. Até lá, se Deus quiser. Tchau!